Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula. Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada, dá aquele like positivo. Não custa nada, pessoal, ajuda bastante aí o canal a crescer, se desenvolver, tá bom? Ajuda bastante aí também para contribuir com os estudos aí dos próximos colegas que vierem acessar, tá? Então, se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem contigo. E agora a gente vai para a segunda parte aí da nossa aula sobre a criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de 9 anos. Tá? Quem não assistiu a primeira parte, por favor, acessa aí, já assiste a primeira parte, para dar sequência aí, né, o estudo não ficar meio confuso. Inclusive, na primeira aula a gente até falou aí sobre as atividades têm que ser sequenciais, articuladas e contextualizadas, né? Então, tem que ser sequencial, não pode perder a primeira aula, tá bom? Então, vamos lá. A criança de 6 anos, a linguagem escrita e o ensino fundamental de 9 anos, segunda parte. E agora a gente vai tratar da temática de crianças menores de 7 anos, aprendizagem da linguagem escrita e o ensino fundamental de 9 anos. Caramba, é o mesmo tema aqui de cima, olha que beleza, hein? Então, vamos lá. Agora a gente vai focar realmente aqui no tema, hein? As crianças menores de 7 anos, aprendizagem da linguagem escrita e o ensino fundamental de 9 anos. Por toda a história, né, da educação, tem se discutido a relevância positiva e negativa da leitura e da escrita antes dos 7 anos, pessoal. Então, durante toda a história da educação, tem realmente essa discussão aí sobre se é bom, se é ruim, se atrapalha, se ajuda, né? Essa questão da leitura e da escrita antes dos 7 anos. Alguns estudiosos, eles condenam por acreditarem que tal prática se trata de uma antecipação indesejável escolar, né? Típico do ensino fundamental e que rouba parte da infância da criança. Então, vamos dizer assim, ó, quanto mais cedo a criança, inclusive eu já defendi esse tipo de coisa, que você acaba pulando fases na vida da criança, né? Então, essa questão de você alfabetizar, começar a querer alfabetizar a criança antes dos 7 anos, realmente você rouba parte da infância dela, porque você acaba pulando fases da vida dela, né? Por outro lado, também tem outros aí, né, outros estudiosos aí que acreditam que possa ser uma forma introdutória de modo a facilitar a obtenção de melhores resultados nas etapas posteriores da educação básica. Pessoal, bem confuso esse segundo parágrafo, mas eu vou explicar isso para vocês. Eu defendia antigamente isso. Que eu falava assim, que realmente essa pré-alfabetização, essa alfabetização antes, pessoal, dos 7 anos, que isso aí realmente pulava etapas na vida da criança, pulava fases na vida da criança. Mas hoje, pessoal, hoje eu realmente mudei a minha concepção, porque pela experiência, né? Eu hoje já, caminhando aí já para quase 20 anos de prefeitura aqui, eu mudei por causa da experiência, eu fui realmente vendo uma coisa, pessoal. Hoje, quando a criança chega no primeiro ano, ela vai começar a trabalhar a alfabetização. Segundo ano, terceiro... Gente, tem criança no quinto ano que não sabe ler. E não é porque a professora não explica ou teve alguma falha na escola, também, pessoal. Mas tem a questão da dificuldade da criança, do tempo da criança. E muitas vezes a escola não tem esse tempo que a criança necessita. E aí a criança está indo para o segundo, terceiro, quarto ano, e aí cada vez ele vai ter menos chances de aprender a ler e escrever. Por quê? Porque aquilo que é trabalhado lá no primeiro ano, que é focado na alfabetização, gente, no segundo ano você vai ter que trabalhar uma outra temática, no terceiro ano uma outra temática. Não dá para você ficar voltando na questão da alfabetização. E vai ficando cada vez mais difícil essa criança se alfabetizar. Quando você vai trabalhar, por exemplo, uma criança de 6 anos lá, você puxou hoje, antigamente era a primeira série, né? Hoje você puxa aí primeiro ano, você pega o primeiro ano focado nisso, o segundo ano também vai trabalhar com alfabetização. Então a criança ela tem 2 anos ali realmente para deslanchar, né? Para poder estar mastigando bem isso aí. Para quando chegar no terceiro, quarto, quinto ano, a criança realmente ela já saiba ler e escrever para dar continuidade nos seus estudos com qualidade. Tá? Porque o que acontecia antes, né? Você pegava a criança lá de primeira a quarta série. Eu pegava a criança na primeira série, se ela não aprendia, ela ia para a segunda série sem saber ler e escrever, ou repetia, né? Mas muitas vezes aí ia para a segunda série sem saber ler e escrever. E aí ia para a terceira série, quarta série, foi aquilo que eu expliquei. Aí quando trouxe essa questão para os 6 anos de idade, toda aquela dificuldade que a criança tem, aqueles nó, aqueles bololô lá, vai acontecer tudo no primeiro ano, que é a criança dos 6 aos 7. Então, quando chegar nos 7 anos, a criança já está mais ou menos formada. Então, quando chegar no segundo ano ali, a criança já tem aquela condição, se ela ainda não sabe ler ou escrever, ela ainda já tem assim, aquela pré-formação. Então, ela já vai conseguir ter mais facilidade para aprender a ler e escrever. Quando chegar no terceiro, quarto e quinto ano, né, que seria a segunda, terceira e quarta série antiga, do terceiro ao quinto ano, a criança ela já está alfabetizada e ela já pode aí trabalhar os textos sem essa dificuldade. Ou seja, ao invés de você ter 1 ano para alfabetização, você acaba tendo 2. Tá? Então isso aí acabou sendo positivo. Por quê? Ó, agora eu vou ler, vocês vão entender melhor. Por outro lado, outros acreditam que possa ser uma forma introdutória, de modo a facilitar a obtenção de melhores resultados nas etapas posteriores
da educação básica. Então, assim, você fazer todo esse bololô, essa confusão da criança, essa dificuldade dela, esse processo inicial de aprendizagem aí da linguagem da escrita, ela vai passar por todas essas cicatrizes aí, todos esses bololô dela aí, né, no primeiro ano. Então, quando chega no segundo, ela já está mais ou menos preparada ali para realmente engatar na linguagem da escrita. Agora, se a criança já pega isso no primeiro ano, melhor ainda, o segundo ano ela vai deslanchar, tá? Então, antes eu defendia realmente essa questão de pular fases, de pular etapa, mas assim, mas se você pegar, eu acho que daqui para baixo a gente vai até chegar a mencionar esse tipo de coisa. Foi comprovado que se você pegar uma criança de 3, 4 anos, começar a trabalhar letrinhas com ele e tudo, a criança pega. É fantástico isso aí. E quanto mais cedo realmente a criança tiver contato com a linguagem, com a escrita, não de uma forma mecanizada, obrigatória, ali, uma coisa rígida, mas ela começar a ter esses contatos desde pequenininho, você vai fazer com que ela chegue no ensino fundamental já pronta para aquela alfabetização pesada, mais consistente, tá bom? Ambas essas opiniões, elas enfatizaram, ao enfatizarem o objeto, elas concedem ao sujeito da aprendizagem um papel secundário e submetido a concepções de avaliação do adulto. Tá? Então, assim, tanto aquele que foca realmente que, olha, se você começa a ensinar antes a criança, você vai roubar coisa da criança. Segundo, olha, se você começa a ensinar antes, você ajuda a criança. Só que todas as duas, elas focam no conceito, né? Elas focam no objeto a ser estudado, elas não focam na criança, elas dão para a criança um papel secundário, tá? Submetido aí às concepções do adulto, e isso está errado, tá? Porque o aprendizado, pessoal, da linguagem escrita, ele desde a mais tenra idade aí, ele se constitui como uma ferramenta fundamental para você assegurar as crianças como atores sociais que elas são, tá? Sua inclusão na sociedade contemporânea. Então a criança ela já faz parte da sociedade. A criança não é um objeto ali que, olha, vamos treinar a criança para que ela faça parte da sociedade. Não, ela já faz parte, ela já é um sujeito. Tá? Então, você não pode tratar a criança ali como, olha, vamos pegar, focar um negócio no objeto e despeja na criança para que ela se torne um cidadão. Não, ela já é um cidadão, tá bom? Agora nós vamos falar aqui sobre desenvolvimento infantil e a aprendizagem da linguagem escrita. A infância, pessoal, tal como a conhecemos hoje, ela não é um fenômeno natural e universal, mas sim o resultado de uma construção paulatina. O que é uma construção paulatina? É uma construção que ela se desenvolve aos poucos, né? Ela é construída em etapas, né? Uma construção gradual, tá bom? Então, assim, a infância, né? Ela não é um fenômeno natural e universal. Ela é o resultado de uma construção gradual, construída em etapas ali, né, uma construção gradual das sociedades moderna e contemporânea. A infância ela deixou de ser compreendida como uma pré-etapa da fase adulta e passou a ser identificada como um estado diferenciado. Então a infância ela é uma coisa rica, ela é uma coisa que faz parte ali do mundo. Você não pode considerar a infância como uma pré-etapa. A criança é o adulto pequenininho, né? A gente tem que formar ele para se tornar um adulto. Não, ele é um ser humano que ele vai se tornar um ser humano adulto, mas ele já é um ser humano criança, tá? Então ele não é um pré-adulto, ele é um ser humano formado com conceitos, com cultura, ele tem a cultura própria dele, a criança tem a própria cultura dela, mas ela interage o tempo todo com a cultura do adulto também, tá? Então a criança ela não é um objeto ali a ser transformado em alguma coisa, ela já é um ser humano, ela já é um ser pronto ali, mas ela vai ser aperfeiçoada conforme ela for amadurecendo, ela vai adquirindo ali mais conhecimentos, tá? E ela vai se tornar um adulto, mas ela é um ser humano, como o adulto. Os dois têm que ser vistos como ser humano, e não o adulto como pessoa e a criança como uma pré-pessoa, um projeto de pessoa, tá? A gente costuma brincar, né? Falar projeto de gente, né? Não, ela já é uma pessoa, ela já é um ser humano, ela é um sujeito, tá bom? A psicologia, ao longo das primeiras décadas do século XX, ela cumpriu um papel de destaque nesse reconhecimento da infância como um tempo específico da vida humana. Entretanto, pessoal, a escassa produção científica sobre a infância, desde a perspectiva de outras áreas do conhecimento, tais como a sociologia, a história, a antropologia, a psicologia também ela dificultou a construção de um saber capaz de percebê-la como um fenômeno histórico. Ou seja, pessoal, apesar da psicologia ela ter grande responsabilidade aí sobre o reconhecimento da infância, ela pouco foi explorado acerca desse tema. Então, a psicologia falou ali e tal,
foi uma ferramenta que poderia ter feito muito, né, reconheceu a infância ali realmente como uma fase ali da vida humana, mas ela acabou explorando pouco esse tema, e onde poderia ter sido muita coisa ali aprendida, muita coisa descoberta sobre a infância, mas deram pouca ênfase. Sob forte influência da psicologia e sem o necessário intercâmbio entre os olhares conceituais e metodológicos de outras áreas do saber científico, a infância ela acabou sendo compreendida como um fenômeno relacionado à vivência cronológica, cuja lógica, a estrutura se pautavam pelos aspectos ligados à natureza. Assim, fundamentados, alguns estudos do campo da psicologia concederam pouca relevância à cultura na constituição da infância. Ou seja, pessoal, a cultura ela não foi levada em consideração na atribuição da infância, de modo que a infância ela acabou sendo vista apenas como um processo cronológico da vida. Ou seja, assim, a criança é uma parte da vida da gente, né? Que a gente tem lá, olha, a melhor fase da minha vida é a fase da infância, aquela coisa. Então, só como uma coisa cronológica, não foi instituída assim, não foi considerada a cultura da infância, tá? É como se a infância não fosse nada, ela fosse assim a criança fosse um objeto vazio onde o adulto despeja conhecimentos para que ela se torne um adulto, porque quem importa no mundo é o adulto, não é a criança, tá? Então pouco foi explorado isso, a cultura ela não foi levada em consideração, e a criança ela tem a cultura própria dela, ela já faz parte do mundo, ela já tem o direito à opinião dela, tá? E isso pouco foi explorado. Por quê, pessoal? Por causa da forte influência da psicologia e não houve ali os olhares conceituais, né, das outras áreas de conhecimento científico. Então, dessa forma aí, a infância acabou sendo vista aí apenas como um fenômeno cronológico, um processo cronológico, e a cultura da infância acabou não sendo explorada. Na verdade, ela talvez nem tenha sido reconhecida aí a cultura da infância. Inseridas nesse contexto de investigações psicológicas, as chamadas perspectivas psicogenéticas, baseadas na noção da psique infantil e qualitativamente diferente da adulta, ou seja, assim, as perspectivas psicogenéticas, né, baseadas na psique infantil, a psique infantil, gente, ela é totalmente diferente, tá, da adulta, mas não significa que ela é inferior, tá bom? A criança ela tem um modo de pensar, o adulto tem outro. Elas enfatizam o estudo da gênese das funções psíquicas. Então, Piaget, como um dos emitentes teóricos aí da psicogênese, ele afirma nas suas investigações, ao analisarem os comportamentos infantis, tinha como objetivo principal investigar não a compreensão do conhecimento no seu estado final, mas sim na sua gênese e no processo de construção. Então, assim, o Jean Piaget, um dos grandes precursores aí dos estudos da psicogênese, ele sempre deixou claro, pessoal, que a gente não pode focar no conhecimento do estado final, ou seja, você vai lá, você vai avaliar o final do processo de conhecimento para ver se a criança aprendeu ou não. Não, você vai focar primeiro no sujeito, no início, né, aquilo que ele trouxe e o processo de construção. Então você vai pegar aquilo que ele trouxe, a partir dali começar a trabalhar, e durante todo o processo você vai avaliar se o indivíduo está evoluindo, se ele está aprendendo, onde ele errou, por que ele errou, e trabalhar a forma de mostrar para ele ali que aquilo ali é de uma forma diferente. Então, todo esse processo, então, você tem que focar na gênese, no início, e também no processo, e não no final. O final é resultado. Tá? Você não pode focar, você trabalhar aí todo um conteúdo, chegar lá no final, você vai lá e pumba, né, despeja lá a sua nota positiva ou negativa, tá? Você tem que focar no início, o que ele já trouxe e o que ele aprendeu depois, tá? Durante o seu processo. De fato, desde a perspectiva piagetiana, a tentativa de compreender a gênese do pensamento, o início do pensamento, da inteligência humana, por meio do estudo de como a criança se desenvolve, tá? Enfatiza o papel do indivíduo. Ainda que Piaget tenha assinalado os avanços cognitivos assinalado que os avanços cognitivos pressupunham adaptações ao meio, o seu esforço fundamental se orientou na direção à análise de como o indivíduo se dá ao mundo compreendido genericamente, né? Ou seja, Jean Piaget, pessoal, ele sendo um grande pesquisador dessa área, ele acabou não se aprofundando, tá? Ou seja, deixando de contribuir aí grandemente para uma melhor compreensão acerca da infância. Tá? Então, mesmo ele sendo aí um grande pesquisador da área, ele acabou não se aprofundando nisso, deixando aí de contribuir aí grandemente para uma melhor compreensão, tá, da infância. Pode-se afirmar
que as investigações piagetianas, baseadas no método clínico, jogavam luz sobre o que as crianças eram capazes de realizar autonomamente. E a partir daí identificavam o seu estágio de desenvolvimento psíquico, que era o quê? Através dos estudos, das investigações dele, baseada no método clínico, ele percebeu que a criança ela era capaz de realizar ele de forma autônoma, sem a ajuda de ninguém, pessoal. Ela era capaz de aprender, de buscar, de pesquisar por ela mesma, tá? E que isso aí identificava o seu estágio psíquico, o seu estágio de pensamento. Ainda que pesem as indiscutíveis contribuições de Piaget, a centralidade atribuída à análise da interação da criança do mundo físico impôs, em certa medida, a ideia de que o desenvolvimento humano era um desafio a ser alcançado individualmente a partir de progressos naturais. De outra parte, implicou uma compreensão da infância como um universo isolado, como se adultos e crianças não compartilhassem práticas sociais comuns. Então, assim, ainda que o Piaget ele tenha contribuído muito através através dos seus estudos, né, essa centralidade atribuída à análise da interação da criança com o mundo físico impôs, em certa medida, a ideia de que o desenvolvimento humano, pessoal, ele era um desafio a ser alcançado individualmente, ou seja, assim, que a criança e o adulto, cada um tinha o seu mundo particular. E na verdade não acontece isso, pessoal, porque tudo na criança gira em torno da interação. Ele aprende através de um indivíduo mais experiente do que ele. Então, a partir do momento. E não é só a criança, né? Você, por exemplo, você é adulto hoje, você vai fazer um curso de pintura, um curso de mecânica, de alguma coisa. Com quem que você vai aprender? Com o professor, porque ele sabe mais, mas às vezes você tem um colega ali, ó, vou dar um exemplo para vocês, vai, para explicar melhor. Eu entrei numa escolinha de vôlei no começo do ano, antes da pandemia, e acabei entrando aí numa escolinha de vôlei e tal, foi legal. E quando eu cheguei lá, tinha muita gente lá que já sabia jogar vôlei, que tava todo mundo avançado. E eu comecei a morrer de vergonha, porque eu não sabia, eu tava começando. Aí o que aconteceu? O professor, ele não podia dar atenção para todo mundo. Ele pegava aqueles que estavam, que tinha mais prática, que tinha mais tempo, e aí botavam eles para nos auxiliar. E ali ele falava: não, fica tranquilo, você vai conseguir e tal. E, então, aqueles mais experientes, eles vinham, passavam pra gente, mostravam onde estava a nossa dificuldade e ajudava. Então, assim, se eu pegasse, por exemplo, outro colega meu que tinha começado junto comigo, a gente não ia conseguir sair do lugar. Por quê? Porque ele não sabia nada, assim como eu, né? Sabia tão pouco quanto eu ali. Então, aqueles colegas que sabiam mais, eles começaram a nos ajudar. E ali a gente foi adquirindo. Ou seja, aquele conhecimento que ele tinha, ele foi compartilhando com a gente. E a gente foi aprendendo ali para poder chegar no nível dele. Claro que não chegamos porque não basta apenas o conhecimento. Também tem a questão da prática, né? Então, a pessoa está mais tempo ali praticando, ele tem mais facilidade. Mas o conhecimento, a base em si, a gente aprendeu. Então, assim, o Jean Piaget, assim como o Vygotsky, defendiam que a criança ela aprende a partir do contato com pessoas. Eles usavam até a palavra mais inteligente. Hoje a gente não pode usar isso. A gente vai trabalhar com mais experiente, né? Então você tem que aprender com quem sabe mais do que você. Tá? Você vai querer aprender com quem sabe menos do que você. Então, assim, a criança ela vai aprender com o contato, com a experiência, com a interação, com uma pessoa mais experiente do que ela acerca de determinado assunto, aí ela vai se desenvolvendo. Tá? Então, a criança ela não vai se desenvolver individualmente, né? Ou sozinha ali, ela não se desenvolve, ela precisa desse contato. Tá? Então, por isso que isso aqui, ó, é uma coisa negativa, porque aqui coloca realmente que o desenvolvimento humano ele é um desafio a ser alcançado individualmente, e está errado, né? Os estudos de Piaget aí implicou, né, na compreensão da infância, não como uma coisa isolada, mas como uma coisa interativa entre a criança e o adulto. Essas contribuições teóricas, elas estruturam a escola moderna ocidental, cujas práticas, técnicas, modelos pedagógicos se erigiram, né, ou seja, se criaram a partir de uma distinção entre o universo adulto e infantil, que foi o que a gente acabou de falar. Ao tratar de estabelecer o que, né, a que informação e práticas culturais as crianças poderiam ou deveriam ter acesso, o quando, né, a partir de que faixa de idade e como, né, o modelo pedagógico de transmissão que deveria ser adotado. Ocorreu uma artificialização da cultura e de seu acesso em uma relação que efetivamente excluiu a criança da cultura mais ampla da qual fazia parte. Então, assim, começaram a separar muito a criança, assim, tipo, aquela coisa assim, né, tipo,
quando a criança pode aprender tal coisa, como que ela pode aprender tal coisa e o que a criança pode aprender, né? O que ela pode aprender, quando ela pode aprender e como ela vai aprender isso. Então isso aí começou a artificializar, ou seja, começou a mecanizar, colocar faixas etárias no aprendizado da criança de uma forma assim que começou a excluir a criança daquela cultura a qual ela estava inserida. Tá? Então assim, claro, a criança ela tem faixas de idade que ela, se ela não tiver maturação por determinado tema, ela não vai progredir. Mas isso tem que ser uma coisa assim, gente, coerente. Não pode ser também assim, você separar o mundo da criança do mundo do adulto. Isso aí não pode existir, tá bom? Eu lembro que eu fui no aniversário, eu tinha uns 4 anos de idade, e eu tinha um tio lá que levou eu no aniversário, chegou lá, a mesa das crianças só tinha doce, né? Só tinha doce para comer. E eu queria comer alguma coisa salgada. E eu pedi uma coxinha para ele. Eu falei, tio, você pode me dar uma coxinha? Que tava na mesa dos adultos lá. E ele falou, não, aqui é comida de adulto. Comida de criança é comida de criança. Mas, putz, meu, só tinha doce na mesa das crianças. E eu queria uma coxinha, né? Eu queria uma coisa salgada. E ele falou, não, aqui é comida de adulto, é comida de adulto. Comida de criança é de criança. Gente, que absurdo, olha só. E eu comecei a chorar, né? Aí minha tia ficou com dó, foi lá, deu umas coxinhas para eu comer. Olha que absurdo, gente. A pessoa chega e fala comida de adulto, comida de criança. Você tá maluco? Né? A criança só vai comer doce ali no aniversário. Então, assim, gente, esse tipo de contribuição teórica, ela acabou privando a criança de um conhecimento muito maior que ela poderia ter alcançado. Por quê? Porque separava, dividiu a criança e excluiu ela ali da cultura que ela estava inserida, né? Que tipo assim, essa aqui é cultura de adulto, isso aqui é cultura de criança. Não pode fazer isso. Assim como Piaget, Vygotsky também deu importância ao papel do sujeito na aprendizagem. Entretanto, se para Piaget os suportes biológicos que fundamentam a sua teoria dos estágios universais receberam maior destaque, para Vygotsky, a interação entre as condições sociais e a base do comportamento humano, eles foram elementos fundamentais para a sua teoria de desenvolvimento. Então, assim, o Piaget, pessoal, o Piaget ele fundamenta a sua teoria nos estágios universais, ou seja, lá, né, aquelas coisas faixas etárias ali da criança. E o Vygotsky não, ele focou na interação. Então o Piaget, gente, para resumir uma coisinha que é muito fácil, aí a gente fala em várias aulas para ficar fácil para vocês entenderem. Jean Piaget, ele defendia que primeiro a criança se desenvolve para depois ela interagir. E Vygotsky defendia que primeiro a criança interage para depois ela se desenvolver, tá? Então, assim, a minha opinião não vale, tá? Vou dar só um exemplo aqui para vocês. A minha opinião não vale, pessoal. Eu defendo a teoria de Vygotsky, porque, assim, quando a criança nasce, essa é a minha opinião, tá, pessoal? Desconsiderem ela. Quando a criança nasce, o que ela faz? Ela abre os olhos ali, ela vê o papai e a mamãe, com dias ela começa a reconhecer a mamãe e o papai. Então, quando ela vê a mamãe e o papai, ela já sabe que ela pode ir com eles, então ela tem aquela confiança. Então, o que ela começa a fazer? Ela começa a interagir através do choro, através do riso, né? Através de diversas formas. A criança interage com o papai e com a mamãe. E a partir do momento da interação, ele vai percebendo que quando ele chora, pegam ele no colo, ou dá comida, ou troca a fraldinha dele, ou põe ele para dormir. Quando ele dá risada, fazem carinho. Então, assim, na teoria de Vygotsky, através dessa interação, a criança vai se desenvolvendo. Porque através daquela interação, ele vai descobrindo que cada vez que ele faz uma coisa diferente, acontece algo. Então, o Vygotsky defende que as coisas, o desenvolvimento, ele parte da interação. E Piaget não, ele já defende o contrário, que a interação ela nasce do desenvolvimento. Primeiro que ela se desenvolve, ela aprende sobre o que é ela no mundo, para depois ela começar a interagir com as pessoas, tá? Mas a minha opinião não vale, tá bom? Tanto a de Vygotsky quanto a de Piaget aí, elas têm um peso muito grande, tá? Nenhuma aí é mais considerada do que a outra. Então vocês não podem ir pela minha opinião. Eu particularmente defendo a teoria de Vygotsky, que primeiro a criança ela desenvolve, ela interage, para depois ela se desenvolver. Mas tá aí, tá bom? Então, para vocês não esquecer, Piaget, a criança parte do desenvolvimento para a interação. Vygotsky, ela parte da interação para o desenvolvimento, tá bom? Para Vygotsky, pessoal, o que distingue o desenvolvimento biológico e psicológico dos animais mais evoluídos do desenvolvimento humano é a diferença que se estabelece entre as funções psicológicas naturais, tá? Então vamos lá, pessoal. Um exemplo aqui para vocês entenderem. Os animais, eles não possuem capacidade de raciocínio, tá? Então, eles acabam, pessoal, por ter que se adaptar ao meio em que eles vivem, eles se adaptam ali à natureza,
certo? Já o homem, ele possui consciência, a capacidade de pensar, de raciocinar. Então, o homem tem o poder de transformar a natureza para que ela possa melhor se adaptar a ele. Então, por exemplo, assim, o animal, né, ele vai se banhar ali, ele vai entrar, o macaco, por exemplo, que gosta muito de se banhar, né, ele vai entrar lá no rio, lá, seja calor, seja frio, ele vai entrar no rio e tomar um banho de água gelada, né? E o homem não, como ele tem a capacidade de mudar o seu meio, o que ele faz? Ele tem o poder de recolher aquela água, esquentar e tomar um banho quente. Tá? Da mesma forma, o animal ele tem que ir lá e passar a língua na água para beber a água ali no lago. O homem ele já teve a capacidade de pegar lá fazer uma cuia com uma casca de coco e por aí adiante foi se evoluindo. Ele tem a capacidade de criar um recipiente, recolher a água e levar a água para onde ele quer. Então, assim, o homem ele tem o poder de transformar a natureza. Tá? Ele pode pegar uma lagoa, fazer um suco e através daquele suco ali, ó, ele puxar a água até a beira da cabana dele. Então ele vai ter ali a água na porta de casa. E dali a coisa foi se evoluindo até chegar hoje, né? Que a gente está esse conforto tão grande que a gente tem hoje aí. Liga, abre lá uma torneira, cai água do chuveiro e a gente tem hoje essa comodidade. Então o homem, por ele ter a capacidade de raciocínio, a capacidade de pensar, por ele ter consciência, ele consegue transformar a natureza para que ela se adapte a ele. E não ele ter que se adaptar à natureza como os animais fazem. Tá? Então é isso que o Vygotsky quer fazer quer dizer quando ele distingue esse desenvolvimento biológico e psicológico dos animais e para o adulto. Para o humano. Vamos lá. Deixa eu ver aqui quanto falta para terminar esse texto, pessoal, esse tema. Nossa, esse tema aqui vai ser bem grande, hein? Então nós vamos agora. Tá. Vou trabalhar mais um pouquinho aqui. Nós vamos ter que cortar esse tema no meio porque ele é muito grande. Vamos lá. Atribuir sentido a um objeto é uma condição dada culturalmente, assim como também o é a capacidade de transmitir a outras gerações esses significados. Aqui a gente está falando sobre signos, pessoal. Então, quando a gente fala assim, atribuir sentido a um objeto, por exemplo, como que eu posso dizer assim? Vou dar um exemplo, vai do semáforo, vai. Não, semáforo não, ainda está cedo para falar de semáforo. Nós vamos falar aqui, por exemplo, um objeto. Quando, por exemplo, você vai num hotel, né? Aí você está lá no quarto, você quer dormir até um pouco mais tarde. O que você faz? Você vai lá e você coloca um pêndulo que tem lá no quarto, você vai lá e pendura ele na maçaneta da porta. Então a pessoa que vai limpar ali, ela já sabe que não é para ela entrar no quarto, porque ainda tem gente dormindo. Tá? Então aquilo ali é um símbolo de que não pode. Por exemplo, quando você vai na churrascaria também. Quando você chega ali na churrascaria, tem lá que é rodízio, né? Tem lá um negocinho, tem o vermelho e o verde. Então, quando você põe a plaquinha no vermelho, os rapazes vão passando direto. Significa que você ainda está escolhendo ali, bebendo alguma coisinha antes de começar a comer. Quando você joga no verde, aí todos os espetos que passarem, eles vão passar pela sua mesa, eles vão parar, né? E vão ali servir você, vão te oferecer a carne. A hora que você estiver cansado de comer, você quer comer um doce e tal, você vai girar de novo para o vermelho, então os espetos vão passar direto. Então isso é um símbolo, né? O vermelho, olha, não é para incomodar esse cliente. O verde, ó, o cliente está com fome, tá? Então essa questão de atribuir sentido a um objeto é uma condição dada culturalmente, pessoal. Assim como também é a capacidade de transmitir a outras gerações esses significados, tá? Essas mesmas transformações pelas quais a humanidade passou, elas se verificam ao longo da história de cada ser humano. Tá? Então, a primeira dessas mudanças é que os signos, as marcas externas, eles vão se transformando em processos internos de mediação. Vygotsky denomina esse mecanismo de processo de internalização. Tá? Eu vou ler mais uma coisa aqui para poder explicar essa questão da internalização. Como explica Oliveira, ao longo do processo de desenvolvimento, o indivíduo ele substitui marcas externas e passa a utilizar signos internos, ou seja, representações mentais que substituem os objetos do mundo real. Por exemplo, a ideia que possuo acerca de um objeto, como a cadeira, me permite lidar mentalmente com ela, mesmo na sua ausência. Então, assim, quando você fala assim a palavra cadeira, todo mundo sabe o que é. Então, mesmo que você não esteja vendo uma cadeira, você consegue visualizar ela. Outro exemplo que eu posso dar aqui é essa questão de internalização, gente. Você pega, por exemplo, um semáforo, né? Se você está andando na cidade, você já sabe sim que em algum momento tem um semáforo. Às vezes você vê um poste assim, lá na frente, com uma coisinha preta, você falou, opa, tem um semáforo lá na frente. Você não está vendo o semáforo em si, mas você sabe que está chegando um semáforo. Você viu o trânsito começar a ficar mais lento, você fala, meu, tem um semáforo ali na frente.
Você não necessariamente está vendo aquele semáforo, mas você já internalizou. Você sabe que no trânsito tem semáforo a todo instante, tá? Então, por isso, você vai começar a internalizar esse tipo de coisa. Por exemplo, você vê um prato de sopa, uma pessoa te serve um prato de sopa, você já sabe que logo vai vir um rapaz. Na verdade, eles trazem antes, mas vamos dar um exemplo que ele esqueceu. Você sabe que ele vai te. Olha, só um talher, você não precisa falar que é uma colher que você quer. Porque, afinal de contas, se tem um prato de sopa, todo mundo já sabe que como que se toma sopa? Com a colher. Né? Então é uma internalização, todo mundo já pressupõe aquilo. Então é uma internalização dos signos. São signos aí que já são passados de gerações e já começam a fazer parte ali. Né? Você vai comer um yakisoba, né? Aí o que, que você faz assim? Pessoa, você já sabe que a pessoa vai te trazer um hashi para comer, né? Porque o yakisoba você come ele com hashi, certo? E por aí por diante, pessoal. Vamos concluir esse tema aqui, só para não ficar muito grande o vídeo. Então, eu só vou concluir aqui, pessoal. Essa capacidade de lidar com representações que substituem o real é que possibilita ao homem libertar-se do espaço do tempo presente, fazer relações mentais na ausência das próprias coisas, imaginar, fazer planos e ter intenções. Essas possibilidades de operação mental não constituem uma relação direta com o mundo real fisicamente presente. A relação é mediada pelos signos internalizados que representam os elementos do mundo, libertando o homem da necessidade de interação concreta com os objetos do seu pensamento. Tá? Então, assim, por exemplo, andar devagar no trânsito. Você sabe que quando você está andando dentro da cidade, logo sempre tem farol, né? Tem movimentação de pessoas. Então, o que você faz? Você internaliza o símbolo. Olha, dentro da cidade você anda devagar porque tem limite de velocidade. Dentro da cidade você anda devagar porque tem semáforos. Dentro da cidade você anda devagar, por quê? Porque tem radares, ou tem faixas de pedestre, ou tem lombadas. Então, você sabe que dentro da cidade você não pode andar a 100 por hora. Por quê? Porque tem semáforos, tem pedestres, tem faixas, então tem várias coisas ali que culminam ali que vão te obrigar a andar devagar, tá bom? Então é uma internalização. Isso é um exemplo, né? De internalização. Você já anda devagar dentro da cidade porque você sabe ali que tem um conjunto de fatores que vão lhe obrigar a esse tipo de coisa. Então você não precisa esperar ver um farol ou um radar. Claro que na prática ninguém faz isso, né? Mas na teoria, você não vai esperar ver um radar, ou ver um farol, ou ver uma faixa, né, um semáforo, ou ver uma faixa de pedestre, para você diminuir a velocidade. Você já vai andar na velocidade ali porque você sabe que tem a placa indicando, em qualquer momento vai ter um radar, vai ter uma lombada, vai ter um semáforo, tá bom? Então já são símbolos internalizados, que você não precisa vê-los para entender que você precisa agir de uma certa maneira, tá? Essa é a primeira das mudanças dos signos, né? A segunda transformação é a organização dos símbolos em estruturas complexas e articuladas, denominadas sistemas simbólicos. Os sistemas simbólicos, né, seja linguagem, escrita, sistema numérico, entre outros, eles são criações da sociedade ao longo da história humana que modificaram substancialmente a forma social e o nível de desenvolvimento cultural dessas sociedades. Então, por exemplo, assim, uma outra organização dos símbolos, né? Quando você fala sistemas simbólicos, né? Nós temos a linguagem, temos a escrita, temos sistema de números por aí, né? Então são criações da sociedade ao longo da história humana. Elas foram modificando ali a forma do ser humano trabalhar, lidar com as coisas, tá? Então foi coisa que foi criado para facilitar a vida do ser humano através disso. Então, por exemplo, vamos contextualizar os meus exemplos. Aí, como a gente está falando aqui sobre articulação, contextualização, então vamos contextualizar meus exemplos. Meus exemplos começou lá no trânsito, né? Então agora eu vou concluir também com o trânsito. Então vou dar um exemplo aqui no trânsito, né? Você tem ali, por exemplo, placas, avisos às vezes quando você está numa rodovia, numa serra, indo para a praia, tá lá aquelas placas iluminadas, né? Falando assim, olha, trânsito lento, tem um aviso de acidente lá, olha, acidente à frente, ou então neblina, né? Mantenha os faróis de neblina ligado. Então, assim, são placas que você vê, são escritas, que elas não são permanentes ali, mas elas estão ali para orientar você, ó, tem uma coisa fora do comum acontecendo, tá? Então, estou dando esse exemplo porque está dentro do trânsito lá. Mas, assim, a escrita, a linguagem, né, os sistemas de números, né? Então, quando você põe lá, por exemplo, uma placa de velocidade, vamos falar do trânsito. Você está numa placa de velocidade, está assim, ó, 60 km. Quer dizer o quê? 60 km por hora. Não precisa fazer uma placa escrito velocidade máxima permitida 60 km por hora. Não precisa fazer tudo isso. Você põe lá os 60 km. Todo mundo sabe que a velocidade é aquela. Tá? Então você dá um sistema numérico, tá bom?
Pessoal, a gente vai continuar daqui a pouco, porque a aula aqui já deu tempo, tá? E tem bastante coisa realmente, tá? A gente vai dar uma pausa e a gente continua na terceira parte, tá bom?